Queridos, que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, amém? Amém, glória a Deus. Coloque de pé neste momento. Amém. Aqueles que trouxeram as Escrituras Sagradas, abram comigo no livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do verso 42. Culto de louvor, culto de gratidão a Deus, culto de adoração ao Senhor. Que desde este momento você possa abrir o teu coração, deixa Deus falar na tua vida, deixa Cristo conduzir a tua alma, que o Espírito Santo de Deus possa transformar você nessa noite, possa te encher, possa te envolver e que você possa sair daqui renovado pela presença de Deus. Você possa sair daqui para ter uma semana, mas uma semana realmente de alegria, uma semana de paz, de triunfo, porque a Bíblia nos diz que todos os dias o Senhor nos conduz em triunfo. O Senhor não nos conduz em derrota, mas o Senhor te conduz em triunfo. E Atos capítulo 2, verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios, olha que interessante, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, às vezes nós nos perguntamos: será que os milagres que a Bíblia relata, que a Bíblia nos mostra, esses relatos, esses sinais, esses prodígios existem nos dias de hoje? Às vezes nós olhamos para a igreja primitiva e nós vemos então tantos milagres. A Bíblia diz que as pessoas eram colocadas, deitadas ou encostadas. À medida que Pedro passava, a sombra de Pedro curavam as pessoas eram sendo libertas, as pessoas iam sendo transformadas, as pessoas iam sendo curadas a partir da sombra deste homem chamado Pedro. E esses sinais existem hoje, esses prodígios existem hoje. Às vezes nós queremos ver os milagres, às vezes nós queremos ver os prodígios de Deus, às vezes a gente se pega perguntando a respeito disso, mas aqui existe algo necessário para que isso aconteça. E a Bíblia diz assim: antes dos sinais, antes dos prodígios, diz assim que perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. E tem mais, ele diz assim, em cada alma havia temor. Então, antes dos milagres, antes dos prodígios, antes de tudo isso, eles perseveravam na comunhão. Em cada alma havia temor. E a partir dessa comunhão, a partir desse envolvimento, desse temor, havia, no versículo 43, sim, aí prodígios e sinais. Que nós, como igreja, possamos experimentar e ver os sinais de Deus, os milagres de Deus acontecendo,
mas antes disso que possamos realmente ter comunhão, que possamos ter temor e que possamos voltar a nossa alma, a nossa vida para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e oremos. Pai Santo, Pai querido, Deus de graça, Deus de amor, o Senhor que é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre será o nosso Deus, o Deus desta igreja, Pai. O Senhor é o centro das nossas vidas e nós como igreja, nós oramos nesta noite, nós clamamos nesta noite com alegria, com singeleza de coração, mas também com temor a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus santo, um Deus justo, um Deus poderoso, ó Pai. Em Ti não há sombra de variação, Senhor. Pai Santo, Pai bendito, Deus de graça, pedimos a direção do Teu Espírito Santo para este culto. Tens liberdade em nosso meio, Espírito Santo de Deus, e aonde encontrar um coração aberto, um coração humilde, necessitando da Tua graça, que o Senhor possa transformar esta vida nesta noite, encher este vaso nesta noite, trazer alegria e paz a este coração nesta noite, ó Pai. À medida que nós cantamos, à medida que nós ouvimos a Tua palavra, que nós possamos realmente sermos transformados e viver a igreja de Atos, a igreja primitiva que perseverava na comunhão, nas orações, no partir do pão, com singeleza de coração e com temor ao Senhor, Pai. Pai, nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que se levanta contra este culto, ó Pai. Cerca as nossas vidas, dá ordem aos Teus anjos acerca da vida de cada irmão aqui presente, ó Pai, e que haja, ó Pai, renovo, que haja transformação pela Tua palavra e pelo Teu poder. É a nossa oração, a oração que a Tua igreja faz nesta noite, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluias. Saudamos a amada igreja do Senhor. Amém. Aleluia. Sim, essa canção fala que em breve Jesus voltará. Logo estaremos com Ele. Amém. Glórias a Ti, Jesus. Essa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Aleluia. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei. E
Pela sua imensa graça lá estarei. Só a igreja. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Aguardamos ansiosos, amém, meu querido? Você pode se assentar. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o ar que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Graça e paz, igreja, amém. Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, todos vocês, né? Mas sejam bem-vindos, gente. A placa da igreja fica lá fora, mas aqui nós estamos para adorar a Deus, amém? Então, independente de qual igreja você seja, mas em nome de Jesus, pela fé, todos nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Que assim seja. Então vamos adorar a Deus da melhor forma possível, aproveitar esse tempo que nós estamos aqui para louvar a Deus com todo o nosso coração, assim como diz o próprio Jesus Cristo, né? Nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então é verdade que você está adorando a Deus, né? Então para isso precisa o nosso coração e a nossa mente estar conectado a Ele. Esse momento é um momento de gratidão e de confissão de pecados, né? Às vezes tem pessoas que talvez pensam, mas pastor, todo domingo nós temos que confessar o pecado? Todo domingo, gente. Todo dia, na verdade. Hoje nós aproveita para confessar juntos, né? Todos nós pecamos, todos nós, talvez por palavras, pensamento, né? Não tem jeito. Aí talvez você pense, mas pastor, como Deus também, né? É muita cobrança, é muito... Não, gente. Deus quer o melhor para você, o melhor. O vício só atrapalha a sua vida, o vício destrói você. Mas nós somos livres em Cristo Jesus. E livres em Cristo Jesus, nós podemos fazer muitas coisas boas, muitas coisas gostosas, mas dentro de um equilíbrio. O vício, ele leva você ao desequilíbrio. Por exemplo, uma pessoa que morre de cirrose, é porque bebeu muito. E não pode. Morre com um problema no pulmão, porque fumou muito, né?
Morre no problema da língua, porque falou muito palavrão. Né? Morre o problema na cabeça, porque pensou muita coisa errada. Gente, isso vai traumatizando as pessoas. Pessoas que não são curadas, pessoas com traumas do passado, acabam matando, assassinando. Eu disse hoje de manhã aqui, tem um pai que quase passou com o carro por cima do filho lá em Tatuí. Acho que vocês viram isso na reportagem, na mídia. E é pertinho da minha casa. Mas são coração não tratado. É pai querendo passar por cima do carro do filho, machucou a perna do filho, foi feito 2 cirurgias, não foi bem sucedida e vai ter que amputar a perna, uma parte do pé. Imagina só o trauma que causou nessa família, não só a perca de um membro do corpo, mas o coração, como é que fica? Então, gente, nós precisamos tratar. Se você chegou aqui nervoso, agora não é momento de pescar. Não é momento de dormir, agora é momento de falar com Deus. Fala, Senhor, acalma meu coração. Tira, Senhor, esse ódio do meu coração. Não sei se é do vizinho, não sei se é do colega de trabalho, ou da família, ou quem sabe você está do lado do seu cônjuge, mas não tão legal. Que Deus quebre tudo isso, porque só Ele pode fazer isso. E por nós mesmos a gente não consegue, nós só temos ajuda através do poder do Espírito Santo. Só Ele para quebrantar o nosso coração. Só Ele para derrubar todo orgulho que existe dentro do coração humano. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Gálatas. Gálatas capítulo 5, está projetado lá. Digo, porém, o seguinte: vivam na carne, é isso? No Espírito. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Quando fala desejos da carne, não é questão que você vai viver só do Espírito agora. Não, gente. Mas está falando justamente desse desejo desenfreado, doido, que está matando as pessoas, né? Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Por que, gente, debaixo da lei? Porque tem um monte de gente preso. E se você for na cadeia agora e perguntar se conhecia a lei, ele conhecia, ele sabe que não pode matar, não pode roubar, mas ele não consegue deixar de fazer isso. Não é porque a lei manda, mas é só através da graça e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Agora vem o melhor, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você não precisa nem olhar para a lei. É só o Espírito Santo controlar a sua vida. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, vivemos também no Espírito. E para encerrar, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Diante desta palavra, nós vamos orar, nós vamos colocar a nossa vida no altar de Deus, para que Ele nos use, para salvar vidas, para abençoar vidas, mas para isso nós precisamos estar preparados e também com o coração purificado. Que assim seja. Quem puder, se coloca de joelho nesse momento. Vamos ter um momento de oração. Enquanto isso, o presbítero Tiago estará orando a Deus.
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, agradecidos estamos, Pai. Nosso coração está grato nesse momento, por estar em Tua presença, aqui dentro desse templo, para Te louvar, para Te adorar, para Te agradecer, Pai. Sabemos dos frutos da carne, sim, como foi lido agora em Gálatas 5. Paulo envia essa carta aos Gálatas como um alerta, mas aqui está o fruto do Espírito Santo. E os frutos do Espírito é o que nos põe de pé a vencer os desejos carnais, pois sabemos da Tua presença aqui hoje em nosso meio, aonde o Senhor conhece cada coração, aonde o Senhor sabe por onde andamos, por onde passamos durante essa semana, o que fazemos em oculto, o que fazemos no nosso momento de solitude. O Senhor nos observa e sabe todos os nossos passos. Mas nesse momento estamos aqui ajoelhados, inclinados e fazendo uma autoanálise dentro de nós, sendo que já o Senhor já sabe muito bem, mas somos tão falhos que às vezes passamos batidos e nem lembramos de tais coisas que cometemos como falha, pecado, em momentos ocultos. E isso acontece no meio porque somos seres humanos, somos concebidos no pecado, mas nesse momento nós reconhecemos as nossas falhas e somos felizes porque o Senhor está aqui. Assim como posso crer no amanhã, o Senhor se faz presente aqui, hoje, terça, quarta, sábado no culto do Cantagalo, domingo pela manhã. Mas o que me traz paz ao coração e gratidão é saber que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos abraça, que o Senhor nos acolhe debaixo das suas asas, que o Senhor nos purifica, e que quando saímos daqui, o Senhor nos acompanha, pois a Tua palavra é pura e verdadeira. O Senhor Jesus, ao subir aos céus, disse: eis que vou, mas não vos deixarei órfãos, deixarei consigo o Espírito Santo de Deus. Ah, Pai, eu queria tanto, Pai, fazer somente a Tua vontade, somente a vontade do Espírito. Ah, como eu queria matar minha carne a todo momento, mas logo vem o esquecimento. São falhas que passam desapercebidas, que nem vejo que estou acometendo. Da mesma forma que talvez pedir perdão aqui seja automático. E os nossos pecados? Por quantas vezes pecamos no automático? Por quantas vezes pecamos sem sentir? E daí? E daí? Existe uma igreja, existe um povo, existe um lugar, existe um momento que você pode reconciliar. E saiba que Deus te pega pela mão e te coloca de pé, e te faz erguer a cabeça, te dá um novo dia, te dá um novo renovo, te traz a paz, te traz perdão. Que perdão é esse? Que misericórdia é essa? Mas é a Tua graça. Graça, é de graça. Jesus olha para cada um aqui dentro hoje e diz: eu te amo de graça, eu te perdoo de graça. Sim,
Estamos ajoelhados e talvez o tempo é longo por ficar ajoelhados. Mas Jesus ficou na cruz com uma coroa de espinho na cabeça. O seu lado foi ferido, o seu sangue foi vertido. Ele não mediu as forças, Ele não mediu as dores, porque é o maior amor do mundo e é de graça. Receba o perdão, a purificação. Receba o perdão, a purificação. Não para o seu ego, não para o seu eu e não pelo seu mérito, mas pela graça, pelo amor e pela misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Convido você a se colocar em pé para cantar essa canção. E após esse momento de quebrantamento, declarar ao Senhor que você está pronto para ser usado pelo Senhor, para ouvir a voz dEle e seguir o que Ele tem para você. Seja aqui na igreja, servindo, seja no seu trabalho, na sua vida, em qualquer lugar. Cante com toda a sinceridade do seu coração e peça isso ao Senhor nesse momento, amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche no Senhor e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me.
que você saia com essa verdade no seu coração, pedindo que o Senhor te sonde, te use e te conduza. Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Como é bom, nós acabamos de orar para que Deus possa nos usar, para que nós juntos possamos caminhar, né? Eu sei que sozinho não dá, gente. Eu sei que estão falando por aí, não precisa da igreja, né? Dá para servir a Jesus? Não dá. A igreja é bíblica. O pastor Jonatas leu no início do culto, a igreja primitiva se reunia de casa em casa, tinha essa comunhão, e como é bom ter essa comunhão, porque uns animam o outro, e aí você vê que você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos, nós precisamos um do outro. Quero chamar o irmão Santino. Vem cá, Santino. Santino está nos visitando hoje. É da Assembleia de Deus, né, Santino? Filadélfia. Manda um abraço para o pastor Emerson lá e vem cá, vem louvar a Deus aqui. O Santino está nos visitando. Ontem ele estava lá no Cantagalo. Nosso culto do Cantagalo, gente, é todo quarto sábado, tá? Em especial ontem, justamente por causa do aniversário da igreja. Mas todo quarto sábado nós temos o culto no Cantagalo. Deixa aí o convite. Ontem foi um culto maravilhoso, mesmo diante do frio, viu? Estava frio, mas estava uma bênção. Quero saudar tudo com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos que estou feliz, amados irmãos, por Deus ter nos preparado e cada um de nós estar aqui nesta noite adorando esse Deus. Há um Deus que tudo pode. Há um Deus que tem nos dado para nós coisas maravilhosas. Em Salmo 136 diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade, aleluia. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque Deus é bom, porque Deus nos amou. Aleluia. Esse hino, irmãos, é tão conhecido, e os irmãos, tenho certeza que todos sabem. Podem louvar junto comigo, irmãos. Quero ver a igreja do Senhor adorando este Deus, porque diz aquele hino glória também, irmãos. Os salvos já estão lá na glória. Muitos irão sentir falta deste povo. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo para te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Saiu dessa casa aqui. É isso, Senhor, porque tu é bom. Santo Deus. Como Zaqueu,
eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo para te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz o milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Graças ao nome do Senhor por isso, irmãos. Parti, quando eu vi a mensagem ali, no começo do culto ali, as irmãs, os jovens cantaram, e como já comecei a sentir o trabalhar de Deus naquele local ali, irmãos. Comecei a sentir algo diferente, que Deus está habitando no meio do seu povo. E ali, amados irmãos, e continuando o trabalho, foi uma bênção, irmãos. Aleluia, e Deus usou poderosamente o seu servo ali naquele momento ali. Naquela hora que ele estava ali pregando, eu orei ao Senhor: conserva, Senhor, esta vida, usando mais e mais e mais na tua palavra. Aleluia. E saí, irmãos, alegre. Aleluia. E voltará de novo ali. Aleluia. Adorar esse Deus, porque Ele é bom, irmãos. Até quando Ele não volta, nós continuamos, irmãos, trabalhando para Ele e pregando aquilo que nós, irmãos, aprendemos na igreja. Para aqueles que não conhecem a Deus ainda, que Jesus é bom. É na casa do Senhor que nós encontramos a paz e o caminho, que é Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Agradeço, irmão Santino, que Deus abençoe muito sua vida, viu? Vamos continuar adorando a Ele, meu amado, com muita gratidão em nosso coração, amém? Feche os teus olhos, proste o seu coração diante dEle, agradeça. Essa canção se chama Gratidão. Nós te agradecemos, Pai, pela nossa vida, pela nossa família, Pai, pelo fôlego de vida de estarmos aqui, podemos andar, respirar. Aleluia a Ti, Deus. O Senhor nos protegeu até aqui, livrou-nos do mal, tem dado tantas bênçãos. Então não há nada melhor do que agradecer. Só gratidão. Nesse momento não vamos te pedir absolutamente nada, Pai. Só rendemos adoração a Ti, adorarmos a Ti de todo o nosso coração, porque o Senhor merece tudo de nós. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como
resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração, em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, em meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve, 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 louve. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de coração cantando Aleluia. Dê uma linda salva de palmas em gratidão a Ele que morreu naquela cruz por mim e por você, meu amado. Você pode se assentar. Vamos estar orando pela vida das crianças, as professoras, auxiliadoras que estarão também pregando a palavra de Deus para essas crianças. Vamos estar abençoando essas crianças e também a cada um de nós, né? Vamos ficar em pé mais uma vez. Priscila ora por nós e também pela vida do pastor Juliano. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento que estamos em Tua casa, Pai. Agradecemos, Senhor, por esse culto, por tudo que o Senhor já falou no nosso coração e por tudo que o Senhor ainda vai falar conosco, ó Pai. Abençoe o pastor Juliano, que vai estar trazendo a palavra. Agradecemos a vida do pastor Gerson, do pastor Jonatas, que já esteve aqui à frente, ó Deus, por todos que entraram aqui, ó Pai. Que possam receber a Tua bênção, o Teu Espírito Santo, que possam ser alimentados por Ti, Senhor. Abençoa também as crianças que vão ouvir a Tua palavra agora, ó Deus. Que essa semente possa germinar dia a dia no coraçãozinho delas, ó Pai. Eu te agradeço por tudo, te louvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pode sentar, igreja. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por mais uma noite na presença do Senhor. Podermos nos reunir para buscá-lo, para ouvir a sua palavra. Agradeço ao pastor Gerson mais uma vez pela sua confiança, ao conselho da igreja. Sempre é bom nós estarmos nos reunindo na presença de Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, 33 até o 39. Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 39. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado. Lucas 5:33. E perguntaram-lhe: por que os discípulos de João jejuam muitas vezes e fazem orações semelhante os discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Respondeu-lhes Jesus: podeis fazer jejuar os filhos do aposento nupcial, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Deposita vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo rompe os odres e se entorna, e os odres se perdem. Mas o vinho novo deve ser depositado em odres novos, e ambos são preservados. Tampouco homem algum, tendo bebido o vinho velho, quer logo em seguida o novo, pois diz: o velho é melhor. Amém, queridos? Vamos orar, feche seus olhos. Oração nunca é demais, não é? A presença de Deus está em nosso meio. Jesus está entre nós, representado pela pessoa do Espírito Santo. E Ele está trabalhando no nosso coração, enquanto rendemos a Ele graça, louvor, reverência. Rendemos a Ele tudo aquilo que nós viemos trazer para entregar-lhe, que é o nosso coração. Então nessa noite os céus estão olhando para nós, especificamente o Senhor está olhando o nosso coração. Talvez você entrou aqui cansado, talvez desanimado, talvez feliz por uma vitória, talvez desanimado por alguma situação. O importante é que você chegou até aqui. Então abra o seu coração para Ele, que você vai embora nessa noite, após o culto, melhor que você entrou, cheio da presença e da palavra de Deus. Amém, queridos? Pai, nós te louvamos nessa noite. Essa é uma noite, Senhor, especial, em que o teu povo está reunido como igreja, Senhor, para celebrar o seu nome, reconhecer a sua grandeza, reconhecer que não há outro Deus senão o nosso Deus. A presença doce do teu Espírito envolve os corações e mentes nesse lugar. A paz, a segurança de que estamos no melhor lugar possível, Senhor, no centro da sua vontade. Tua palavra já foi lida, louvores já foram entoados a ti, Pai, e o Senhor está pesando os nossos corações neste lugar. Então venha, Senhor, com o teu mover, com a tua manifestação, ó Pai, trazendo o refúgio, a graça, a fortaleza, o toque que vem de ti, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, através das palavras que serão proferidas, palavras de vida eterna, não palavras de homens, humanas, do nosso esforço ou do nosso intelecto, mas palavras que vêm do teu coração. Então compartilha conosco nessa noite mais uma vez aquilo que o Senhor deseja de nós para mais uma semana na tua presença, Pai. Que o Senhor traga boa palavra e que a nossa mente, corpo, alma, espírito seja agora envolvidos por uma atenção santa. Afasta o cansaço, os pensamentos contrários e traga sobre nós, Senhor, essa boa e maravilhosa palavra. Como disse o profeta, a tua palavra é doce como mel, Senhor, e nós celebramos o seu nome
pelo privilégio de estarmos, Senhor, em uma igreja nessa noite para ouvirmos a Tua santa palavra. Apesar de nós, de mim, Senhor, usa e faça a Tua vontade. Fale conosco. É a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Queridos, eu quero trazer uma palavra ao seu coração que Deus me impulsionou a pregar nessa noite. Eu quero pregar sobre o caminho da mudança segundo o Evangelho. O caminho da mudança segundo o Evangelho. Vou fazer uma pergunta aqui que parece óbvia, mas hoje, dia 21 de julho, dia 20 de julho, o que precisa ou o que você gostaria que mudasse na sua vida? Todos os âmbitos, em todas as áreas. O que na sua vida hoje você, se pudesse, mudaria, trocaria? O que você, se pudesse escolher, você deixaria melhor? O que primeiro veio na sua cabeça? Ah, pastor, minha vida financeira, meu casamento, minha saúde, meu ministério. É uma pergunta óbvia, porque todos nós queremos mudanças, queremos transformação, porque a vida do crente, do cristão, é uma constante metanoia, uma constante transformação diária. A Bíblia diz que fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, que nós estávamos no império da morte e fomos trazidos para a vida. A Bíblia diz que em Provérbios capítulo 4, 18, que a luz do justo é como a luz do amanhecer. Ela vai brilhando, brilhando até se tornar o dia perfeito. A nossa vida é uma constante mudança, é uma constante transformação. Quando um crente, um cristão, alguém que se entrega a Deus, ele deixa que o Espírito Santo tome o seu coração, ele passa agora a ser um discípulo de Jesus, ele sabe que todo momento ele está sendo mudado e mudado para melhor. Amém, querido? Essa é a nossa fé. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, com certeza, eu e você temos coisas que desejamos mudança na nossa vida. O duro é que quando nós fazemos um retrospecto de 5 anos, pelo menos, que se passaram, e nós puxamos o extrato da nossa consciência, nós enxergamos que as coisas não mudaram. Aí abre-se um sinal laranja, um sinal amarelo, um alerta para a nossa fé, de que se passaram um tempo e nós estacionamos, nós paramos de desenvolver a nossa vida com Deus, a nossa vida pessoal. Coisa boa é quando você demora de encontrar uma pessoa e quando você encontra com ela depois de alguns anos ou meses, você vê que aquela pessoa está melhor. E estar melhor não quer dizer apenas vida financeira, saúde, mas a nossa espiritualidade. Dentro desse texto, há lições de como encontrar esse caminho para a mudança, esse caminho para a transformação. Não tem ninguém mais interessado do que Deus, de que a minha vida melhore. Amém, querido? Se você está interessado, imagine Deus, que a nossa vida seja como uma árvore que floresça e tenha frutos. Às vezes em um inverno, não é? As folhas secam, mas ela continua ali com as suas raízes no rio de Deus, continua viva. E o inverno passa e depois vem a primavera e aí as coisas vão de novo se encaixando. Dentro desse texto, os fariseus, que eram mestres na lei, eram mestres na lei de Moisés, nas liturgias, nas tradições judaicas, eles começam a comparar Jesus com João Batista, primo de Jesus, e compará-los com os próprios fariseus, dizendo assim: Jesus, tem uma coisa errada com você. Você é um rabino, você é um mestre, só que nós estamos te policiando, te vigiando há algum tempo já. E tem uma coisa: os seus discípulos não jejuam, estão sempre comendo, estão sempre com a barriga cheia, sempre tomando vinho, estão sempre nas festas. Mas os discípulos de João jejuam muito, eles vivem até mais
com o rosto cansado, porque estão sempre jejuando, buscando santidade, buscando austeridade, estão sempre se reservando para os desertos, mas você está sempre nas festas, Jesus. O que está acontecendo? Se você se diz o profeta de Deus, o ungido de Deus, por que você não obedece às mesmas tradições, liturgias de alguém que quer buscar a Deus? Você está jejuando pouco, está orando pouco, Jesus. E aí Jesus lança uma parábola, 3 parábolas dentro de uma só história, no capítulo que nós lemos, capítulo 5. Ele fala assim: bom, eu vou tentar explicar para vocês por que os 12 amigos aqui que andam comigo vivem só em festa comigo, em mesas, comendo e bebendo vinho. Eu vou contar a primeira história para vocês, Jesus explicando. No casamento, os padrinhos, as madrinhas, é normal que eles jejuem. Se eles estão com o noivo na plena festa, não é? A festa judaica durava cerca de 7 dias, e as famílias mais abastadas iam longe, o mês inteiro. Então os padrinhos e as madrinhas, que eram os padrinhos, os mais amigos do casal, acompanhavam o casal nesses 7 dias, comendo, bebendo, se alegrando por essa data tão especial. E aí Jesus, esses que são amigos, que estão ali para usufruir desse momento de alegria, é natural que eles jejuem ou não? Eles falam, não, eles não podem jejuar, porque eles estão com o noivo, estão se alegrando. E aí Jesus diz a segunda parábola: não é bom que o homem, ninguém faz isso, o homem, o tecelão, a costureira, pega um remendo de pano novo para arrumar a roupa velha e coloca lá, porque se ele colocar o remendo de pano novo na roupa velha, a roupa velha vai rasgar, porque é velho, já está passado, já está antiquado. E ele fala a última parábola: assim é o vinho. Não dá para pegar o vinho que é novo, que acabou de sair do lugar onde se faz o vinho, e colocá-lo em odres. Eu vou explicar para você que não sabe. Odres eram vasos de couro em que se colocava o vinho, e o próprio couro, com a sua temperatura, fazia com que o vinho fermentasse, e aquele couro ele esticava com o tempo por causa da fermentação. Então os odres ou o vaso tinha que ser novo, para que quando o vinho fermentasse, ele não estourasse e se perdesse o vinho. Quando Jesus diz que o vinho tem que ser novo dentro de do odre velho, está dizendo que isso que é novo, o recipiente também precisa ser novo. E eu vou resumir para nós aqui o que Jesus queria dizer. Ele estava dizendo que a estrutura antiga e o conteúdo antigo da antiga aliança de Moisés, ele estava trazendo agora um novo evangelho, o evangelho da graça, um novo vinho, que a estrutura de Moisés e da lei não iriam suportar. Só que os discípulos agora não estavam no momento de já aplicar isso. Eles estavam o quê? Passando por esse momento de transformação. Assim como não dá para colocar o vinho novo em odres velhos, que eles se perdem, não dá para colocar o remendo novo em roupa velha, porque eles se perdem, assim como os padrinhos do noivo tem que comer adoidado na festa de casamento. Assim, nesse momento que eles não estavam agora no momento da austeridade, estavam sendo adaptados. Em primeiro lugar, como encontrar o caminho da mudança? Como encontrar o caminho da mudança segundo o Evangelho? Em primeiro, a mudança de Deus, ela tem o tempo certo. A mudança de Deus, ela tem o tempo certo. Jesus se vira para eles e fala assim: assim como o padrinho e a madrinha, não pode jejuar. Imagine uma falta de educação, você vai para uma festa, estou de jejum, não posso comer, não como isso, não como aquilo. Assim como é uma falta de lógica, porque é um tempo de celebração. Jesus estava dizendo para eles: eu estou promovendo uma mudança, mas há um momento certo dessa mudança acontecer. Agora eles estão aprendendo comigo, os 12 discípulos.
jejuando porque eles estão comigo. Tanto é que a Bíblia diz em um momento que eles vão expulsar um demônio de uma pessoa, eles não conseguem expulsar, não é isso que o texto fala? E aí a mãe, o pai do menino endemoniado vai para Jesus e fala assim: os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus fala assim: esta casta só se expulsa com jejum e oração. E os discípulos não estavam orando e jejuando, porque eles tinham o quê? A cobertura de Jesus dali. Sabe, querido, eu quero dizer para nós nessa noite que Deus quer promover mudanças na nossa vida. Amém, querido? Nós deixamos o mundo, deixamos o pecado, deixamos a velha vida. E nós estamos nesse processo de transformação. Mas as mudanças que Deus tem para fazer, querido, ela tem o time certo para acontecerem. Não existe segundo passo sem o primeiro. Não existe próxima fase sem a primeira fase. A vida e o mundo é regido pela maturação. Assim como uma criança que leva 9 meses para ser gerada e depois ser concebida. Assim como um dia tem 24 horas, 12 horas para nascer. Assim é a nossa vida diante de Deus. Talvez você entrou aqui ansioso, esperando já pular para a segunda fase. E hoje nesse mundo da tecnologia, das informações rápidas, das imagens, do digital, nós estamos sendo treinados no subconsciente a esperar uma mudança rápida e no momento e nos padrões que esperamos, estão vendendo para nós. Mas segundo o Evangelho, querido, Deus, Ele tem um momento certo. Eu quero dizer para nós nessa noite, a mudança de Deus está vindo aí. Amém, querido? Uma transformação. Deus está abolindo o velho. E quando eu falo velho, não é uma tratar com falta de respeito o que é velho, não, mas é deixar o velho no sentido que aquilo que já não cabe mais na vida do Evangelho. Não cabe mais para aqueles que acreditam nessa fé. Só que essa mudança ela vai acontecer quando Deus vê, querido, a maturação do nosso coração. Nicodemos falou para Jesus: como que pode um homem velho voltar no ventre da mãe? Jesus fala assim: não, eu não estou falando disso, Nicodemos. Eu estou falando que precisa nascer de novo do Espírito, da água. Ou seja, tem que ser gerado. Paulo disse: eu gerei vocês dentro do meu ventre. Ou seja, eu tive dores de parto pela igreja. Ou seja, em algum momento ele orou. E aí no tempo de Deus, querido, a mudança veio. Deus colocou um ponto final naquele problema. Deus colocou uma sentença naquele lugar. E aí as coisas passaram a acontecer. Você sabe melhor do que eu o que está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, se as mudanças ainda não aconteceram, querido, aguarde. Espere com paciência no Senhor, que Ele vai ouvir o seu clamor. Amém, querido? Ele vai estar já ouvindo o seu clamor. Você já parou para pensar, querido, que Pedro, ele andou quantos anos com Jesus? Quando Jesus estava aqui fisicamente, quantos anos? Alguém me ajuda? O pastor não vale. 3 anos e meio. Daí, querido, quando a madeira começa a cantar lá, que os soldados aparecem para levar Jesus, o que ele faz, querido? Ele arranca uma peixeira, pum, e dá na orelha do sumo sacerdote. Ele andou 3 anos e meio vendo o morto ressuscitar, leproso ser curado, o pão ser multiplicado 2 vezes, não é? Ele andou sobre as águas. Ele desafiou a gravidade. E aí, no momento que ele podia exercer o que ele aprendeu por 3 anos e meio, o instinto, irmão, falou mais alto. Ninguém pega ele. Esse é meu mestre, é meu pai. E tacou a peixeira na orelha dele. Sabe por quê, querido? Ele estava num processo de mudança. Nós somos o Pedro, querido. E está cheio de Pedro aí, irmão. Anda
3 anos e meio com Jesus com peixeira escondida. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, para chacoalhar o seu paletó. Amém? Para as peixeiras dessa vida caírem. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais em Deus. Então, dentro dessa primeira lição no caminho da mudança, não compare. Porque os fariseus olharam para os discípulos de Jesus e para Jesus. Jesus, irmão, eu não consigo imaginar Jesus, irmão, brabo. Assim, claro, algumas vezes a Bíblia fala ele brabo, chicote, dá na turma. Mas eu imagino um Jesus, estava sempre no meio do povo, comendo, bebendo. Se tivesse jogo, ele estava assistindo o jogo. Menos do Corinthians, ele estava lá. Estava junto com a criançada, não é assim que a Bíblia fala? Deixa os pequeninos virem. Estava junto com as viúvas, com os pobres. Estava junto com o povo, com os leprosos. E aí os fariseus olham para aquela conduta e dizem assim: não é possível esse rabino falar que é o Messias. Olha, os discípulos dele estão com um calo no lugar da barriga, de tanto tomar, de comer. Não é possível eles serem o que estão dizendo ser. As comparações, querido, são injustas quando só Deus conhece o nosso coração. Não tem como comparar um com o outro, Ciclano com Beltrano, a minha vida com a grama do outro, porque cada um está num estágio de mudança diária diante de Deus. Então, os fariseus queriam colocar Jesus dentro de um padrão de buscar a Deus. Está jejuando, está orando, está ali com a cara fechada, é crente, não, está comendo, está dando risada, não, é ímpio. A mudança vai vir, querido, no tempo certo, amém, querido? Feche as janelas do seu coração para as comparações dessa vida, porque Deus tem uma medida exata para você, para sua família, para os seus negócios, para o seu ministério, para a sua saúde, para a sua vida. A Bíblia diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância, amém? A mudança de Deus vem no tempo certo. Em segundo lugar, se a mudança vem no tempo certo, não exija nada. Os fariseus olharam: não é possível, não é possível eles terem essa conduta. Eu estou indignado. Jesus falou assim: fale com a minha mão, o noivo vai ser tirado, aí eles vão jejuar. Vai ter um dia que eu não vou estar aqui, eu vou mandar o Espírito Consolador, aí eles vão ter que jejuar. Por enquanto, a festa é nossa. Eu vou estar aqui, vou salvar, vou curar, vou libertar, vou ensinar, porque eles estão debaixo das minhas asas. A mudança vai acontecer, querido. Não exija ela, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Exigir a mudança é a mesma coisa de olhar para uma vassoura e falar assim: limpe a casa. Ela precisa de alguém que maneje ela, não é isso? É a mesma coisa de olhar um carro e falar: ande. Embora tenha os Tesla agora, né, que é automático. Então vamos mudar o exemplo. Não dá para ir contra um processo de maturação, porque só Deus sabe o momento em que aquele vaso está sendo moldado e preparado. Deus vai derramar sobre o nosso coração o fruto do Espírito chamado paciência, longanimidade, porque a mesma paciência que Deus teve comigo, eu preciso pedir a Deus que eu tenha com quem precisa. O que Jesus ensinou? Perdoe os pecados como vocês não perdoaram. Não, né? Como vocês perdoaram, como eu perdoei. Agora transfiram esse perdão. Transfiram esse perdão. Dentro da mudança que acontece no momento exato, não perca o momento. Primeiro, não compare. Segundo, não exige. Terceiro, não perca o agora. Os discípulos estavam agora com Jesus 3 anos e meio. Se tinha um momento que eles tinham que usufruir dessa presença, dessa alegria, desses ensinamentos, era agora. E os fariseus estavam querendo tolir, roubar deles esse momento. Às vezes nós estamos tão preocupados com a mudança, com o extraordinário, com aquilo que almejamos,
A mudança vem no momento exato. O agora, querido, ele é desfrutável só agora. Se o noivo está agora, é agora que tem que comer, que tem que beber, que tem que abraçar, que tem que se alegrar. É isso que ele estava falando para os fariseus. Para nós hoje ele está dizendo: enquanto a mudança acontece, não perca o presente. Esperando uma mudança que você já projetou, que nós sonhamos. Deus já deu uma visão, Deus deu um projeto. Glória a Deus. Mas e agora? O que eu tenho hoje? Há 20 anos atrás, há 21 anos atrás, eu entreguei minha vida a Jesus. Batizei e comecei a ir para a igreja. Primeiro da casa. Família virada ponto de cabeça em Giraia. E eu comecei a ir. E eu comecei a andar com pessoas muito de Deus na época. E eu olhava os pregadores, os pastores, eu falava: nossa, eu quero ser isso aí. Eu comprava fita, DVD de pregador, de congresso, eu ficava doido. Eu quero isso para minha vida. Ali eu me encontrei. E aí eu comecei a ter oportunidade. Só que eu olhava os grandes pregadores e eu pensava: eu quero ser igual a eles. E a minha mente humana de adolescente, de criança, porque eu era uma criança, começou a viajar e achar que era eles. E eu acabei por um bom tempo esquecendo do agora, do que Deus estava fazendo hoje, querendo ser o que eu pensava que Deus queria que eu fosse. Até que um momento alguém muito de Deus chamou num canto e falou: cara, para com essa bobagem, bicho. É legítimo o que você quer, mas Deus tem uma porção só para você. Deus tem uma unção só para você. Trabalhe nisso, desperte isso, ore, estude, sabe, se entregue para isso. Em algum momento a mudança vai acontecer. Eu me lembro, querido, que 2 anos depois que eu me converti, eu estava numa vigília de oração. Eu estava ali com o coração orando, e alguém veio e pôs a mão sobre a minha cabeça. Eu recebi algo que eu não consigo explicar o que é fé. E a partir daquele momento, no meu coração, eu senti a presença de Deus, literalmente, o Espírito Santo. E de lá para cá, passaram-se mais de 18 anos. Hoje eu vejo, querido, que aquilo que eu almejava era pequeno diante do que Deus já tinha reservado para mim. Então, não deixe nada roubar a presença do noivo na sua vida. Se a vida nos tirar tudo, querido, ela não pode tirar a presença de Deus dentro do seu coração, a presença do Espírito, a palavra que você tem guardado dentro de você. Desfrute-o agora. Se o caminho da mudança ele começa dizendo que a mudança de Deus é no momento certo, o texto diz que Jesus começa a contar aquelas parábolas para os discípulos, 3 que eu já contei aqui. Os discípulos, ao serem criticados, agora esperam uma resposta de Jesus. Esperam que Jesus os defenda. E exatamente nesse momento de mudança, de transformação, Jesus aplica essa parábola ao coração deles. O mundo vai sempre querer nos desnucar, vai sempre querer cobrar a nossa fé. E se você vive uma vida na palavra, no Evangelho, querido, você não vai precisar se autoadvogar. A sua vida vai falar por você. Não fique procurando justificativas, se advogar para si. Jesus é o nosso advogado, amém? Ele sabe o seu coração. Quando as tentações, as lutas, as provações dessa vida cobrarem você, o mundo quer resultado. Eu não mostro o resultado. Os frutos mostram quem eu sou. O que Jesus falou? Que a árvore boa dá o quê? Então, se você vive uma vida de mudança, a mudança vai ser visível, amém, querido? Vai ser visível. O que é mais importante? O conteúdo ou a estrutura? O vinho ou o odre? O pano ou a roupa que vai receber o pano? Você vai falar: é o conteúdo,
dessa palavra, o conteúdo e o recipiente é importante. Amém? Porque o que adianta um vinho novo se não tem odres para colocá-lo? Você já vai entender onde eu quero chegar. O que adianta vinho novo se não tem um recipiente para colocar? O que adianta ter um odre novo se não tem vinho? A mudança, querido, ela é, em segundo lugar, a mudança, ela é completa, mas ela é em partes. Eu vou repetir. O caminho da mudança é uma mudança completa, mas ela é em partes. Por quê? Jesus está dizendo assim para os fariseus: não dá para pegar o vinho novo e colocar em odres velhos, porque vai se romper o vinho, o odre. Além do odre perder, o vinho se perde. E nós, por muito tempo, achamos que Deus só está interessado no conteúdo. Paulo, meu querido, ele pregou o conteúdo do Antigo Testamento, mas a estrutura ele não usou. O ritual foi abolido, não precisa mais matar bezerro, andorinha, não precisa mais guardar o sábado, isso aí foi vencido. Com todo respeito quem guarda, porque Jesus resumiu o conteúdo do Antigo Testamento em 2. Ama a Deus o quê? E o próximo como? Nisso está a lei e os profetas. A mudança é completa, mas não adianta receber um conteúdo novo se não há uma estrutura para receber. E Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o que é a estrutura. Vou dizer para você: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o que? O vosso culto racional. E transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, para que saibam qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O recipiente é o que? É o nosso corpo, é a nossa mente, é o nosso espírito. Quando nós colocamos diante de Deus, a estrutura ela é transformada e o Espírito Santo é derramado, querido. A palavra é derramada. Então, Deus está preocupado com o conteúdo, porque o conteúdo vem dele. Se a estrutura está preparada, meu irmão, não tem como Deus não encher, querido, esse recipiente da presença e da palavra de Deus. Como é que está o recipiente hoje? Como é que está o seu coração, a sua mente, o seu corpo? O Espírito, querido, pairava sobre as águas no Antigo Testamento. Hoje ele habita no nosso coração. Amém? O Espírito, o vinho, saiu dos templos, do templo, do clero da época, do sacerdócio, e agora está sendo despejado sobre o povo. Isso que os fariseus ficavam indignados: irmão, não é possível. É só profeta que tem o Espírito Santo. Elias, Abraão, Davi. Não é possível que eu possa ter. E Jesus está falando: vocês não vão entender isso enquanto vocês estiverem apegados com o velho. As pessoas querem se encher de Deus, irmão. Querem se encher do Espírito Santo, querem receber a palavra, mas a estrutura que ainda está contaminada com as coisas deste mundo. Deus só pode encher daquilo que já está vazio. Que essa seja uma noite em que o Senhor derrame em nosso coração arrependimento, para que a gente se esvazie e que Ele encha do seu vinho novo. Amém, querido? Se desapegue do velho, desapegue do que já passou. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, 27: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O problema é que a gente está querendo ser um novo crente, uma nova vida, não entendendo que essa mudança ela é aos poucos, mas ainda estamos apegados, querido, com Moisés, Abraão, com tantas coisas. Deus quer preparar o recipiente.
aos poucos, querido, a gente vai se apegando com o velho. A palavra que Deus deu para nós ontem é para ontem. Deus tem todo dia um pão novo, amém, querido? Quando Jesus fala, o remendo novo não cabe na roupa nova, Ele está dizendo primeiro, por isso que é em partes. Eu vou preparar um odre novo. Eu vou abolir tudo aquilo que Moisés falou, porque foi importante na época dele. Mas agora não tem sentido mais matar um boi e assar ele para Deus receber, porque eu sou o sacrifício vivo. Não tem mais sentido eu precisar de um sacerdote para que ele bote um pouquinho de sangue na minha cabeça e eu receba perdão. Não faz mais sentido, porque hoje eu sou um templo de Deus. Mas primeiro eu vou preparar o recipiente, o corpo, a mente e o coração, e depois eu vou vir com um vinho novo. Quantos estão entendendo nessa noite? A Bíblia diz que o vinho novo, ele machuca o velho, ele destrói aquele outro. Talvez você não está vendo mudança na sua vida, na sua fé. É porque tem que trocar tudo, querido. O que serviu para o velho Juliano serviu para o velho. Não dá mais para usar as mesmas ferramentas do velho agora. A estrutura está se rompendo. Você não está percebendo, mas sua família está sendo corroída aos poucos, porque você ainda está se prendendo a uma estrutura velha, às velhas coisas. O jeitinho, não, deu com o meu pai, com o meu irmão, não vai dar mais. Agora é vida nova. Quantos estão entendendo? Ela é completa, mas ela vai vir por partes. Então, Deus tem paciência conosco, amém, querido? Ele vai arrumar o odre, vai arrumar a primeira roupa, depois ele vem com o remendo, depois ele vem com o vinho, depois ele enche. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos entendem nessa noite? Terceiro, para nós irmos para o final. Deus usa o tempo. Deus usa o tempo para promover a mudança. Que velha frase a gente ouve desde antigamente e está na Bíblia. Que vinho bom é o quê? Vinho? Velho, não pode falar, irmão. Está na igreja, mas pode falar. Vinho estava na Bíblia. Amém, querido? Estava na Bíblia. Não estou te incitando a beber. Quem bebe, você e Deus. Amém, querido? A Bíblia fala para não se embriagar. Então, esses assuntos o pastor vai falar na escola bíblica, né, pastor? Então, o tema de hoje não é sobre beber o vinho. Mas essa frase nós acabamos de ler. Jesus fala assim na parábola: todos que bebem vinho dizem assim: eu não quero vinho novo, porque o velho é melhor, o velho amadureceu, o velho já maturou, tem mais sabor, tem mais qualidade. Jesus está dizendo assim: que coisa boa é quando o tempo converge para a mudança e para o amadurecimento. Eu ouvi uma frase uma vez e nunca vou esquecer: que o tempo pode ser o melhor amigo ou o pior inimigo. Coisa boa, querida, é quando o tempo passa, o recipiente ele envelhece junto com o conteúdo. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Que a fé, ela envelhece junto com o corpo, ou seja, ela cresce junto com o corpo. Isso não é uma obra natural só do tempo, é um mover de Deus que depende da sua entrega, da sua entrega, da sua entrega, da sua confiança. Pare para ouvir mais pessoas, queridos, que estão há muito tempo na igreja, porque elas são um poço, querido, de vinho, de sabedoria. Apesar de só que eu vi o TikToker, o YouTuber, irmão, isso é uma mentira. O cara nunca cuidou de igreja, está ensinando a pregar. O cara nunca fez uma visita no asilo, no hospital, tá lá: olha, eu estou vendendo um curso aqui para... Irmão, isso é uma piada. Outro nunca teve filho, está falando sobre criar filho. Outro nunca casou, está falando que... Você está entendendo, querido? Deus usa o tempo a favor da mudança. Amém. Essa frase
frase que o diabo inventou, que pau que nasce torto morre torto, irmão. Vai pro inferno com essa frase, querido. Quem está na presença de Deus, querido, ele é transformado, querido. Deus coloca ele na posição certa. O tempo vai passar e você vai crescer junto com o tempo, em todas as áreas da sua vida. Quantos creem nisso? Jesus falou assim, ele não condenou o odre velho. Está no texto, não é eu que estou aqui criando uma teologia. Ele falou assim que o odre novo tem que ir pro... O vinho novo tem que ir pro... Entende? Mas e o vinho velho? Ele não condenou. Ele só está falando que conforme o vinho envelhece, o odre também vai envelhecer. Pessoas têm anos de igreja, mas se comportam como adolescentes na fé. É o que Paulo disse na carta aos Coríntios. Eu não posso falar com vocês como adultos. Eu tenho que falar como um nenê. Eu tenho que ficar babuceando palavrinha lá no começo, sabe? Eu não posso entornar um pouco o caldo, porque se eu falar, vocês vão se ofender, gente. Ele está dizendo assim, eu quero falar de coisas de adulto espiritual, mas eu não posso, que vocês ainda estão presos em coisinhas. Quantos entendem nessa noite? Deus quer fazer um upgrade na nossa fé, no nosso caráter, amém? Na nossa vida financeira, mas nós precisamos usar o tempo de Deus ao nosso favor. Quantos entendem isso nessa noite? Em primeiro lugar, então, a mudança vai vir no lugar da hora certa. Em segundo lugar, essa mudança ela é completa, mas é em fatias. Em terceiro lugar, Deus vai usar o tempo, querido, ao seu favor. Ah, pastor, eu já estou na melhor idade. É exatamente, querido, é nesse tempo que Deus vai derramar as maiores bênçãos na sua vida, amém? Deus já tem derramado, vocês têm visto as promessas de Deus. Esse vinho, querido, ele não vai coalhar, ele só vai melhorar. Quando você abrir a sua boca, a sua fé vai ser explanada com graça. Vamos ver você como um testemunho, um memorial de Deus. Ali vai uma mulher, um homem que combateu o bom combate, guardou a carreira e acabou a fé. Amém? Vamos ficar de pé para orarmos? Se quiser louvor, pode vir. Vamos louvar uma canção. Depois nós iremos orar junto com você. O caminho da mudança segundo o Evangelho. O novo assusta. Eu me lembro quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu comecei a andar com as pessoas e eu vi que não era igual quando eu andava lá fora. Eu falei, não vou dar conta. O pastor pregava lá 5 pontos do cristão verdadeiro. E quando ele chegava no segundo, eu já pensava, rapaz, nem no primeiro eu cheguei, eu vou conseguir, imagine 5. Estou morto. Aí eu entendi que não sou eu, é a graça de Jesus, amém, querido? Quando eu penso que eu estou fraco, aí eu sou forte, porque a sua graça, ela me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso eu vou me gloriar, querido, nesses tempos difíceis, para que em mim habite o poder de Deus. Você não faz isso comigo, né? Deus já colocou um remendo na sua vida, colocou vestes novas, vestes santas, vestes transformadas, amém, querido? Toda vez que eu tenho
escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, eu confio em ti, Jesus. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Você crê nessa palavra? Há uma unção de cura neste lugar, porque o Espírito Santo te trouxe aqui, está movendo os corações, mentes e corpos. Deus está visitando os seus templos espirituais neste lugar. Deus está repreendendo o velho e trazendo um novo tempo, uma nova estação. Respeite a transformação das estações na sua vida. Deus já aboliu o velho, está trazendo um vinho novo. Eu quero te encorajar, são 8h20, eu quero orar em 5 minutos junto com o pastor. Você que ouviu essa palavra, você que precisa de oração, você vai sair do seu lugar e vir até perto do altar e ficar virado para nós aqui. E nós vamos ungir você, orar por você. Você que precisa e sabe que precisa de uma mudança drástica, diametral. Deus precisa chacoalhar o seu coração. Saia do seu lugar, dê um passo de fé. Você precisa de uma mudança financeira. Você não aguenta mais projetos que não dão certo, não aguenta mais palavras que vão e não voltam. Saia do seu lugar. Você que tem vícios e crê no poder da libertação pelo Evangelho, saia do seu lugar. Não importa qual seja, não importa como está a sua situação, o importante é que o Deus da cura está neste lugar. Sim, o Espírito Santo te trouxe aqui, te chamou para essa noite. Ele está derramando vinho novo sobre nós. Ele está trazendo uma nova estação, uma nova temporada. Aleluia, você vai ser usado como nunca. A tua boca será como uma flecha na mão dele. Sim, você será usado como instrumento de transformação. Tu serás um vaso transbordante da sua glória. Comece a ser tocado agora. Comece a ser visitado agora. Comece a ser visitado agora. A mudança vai acontecer. E hoje é o tempo, é o momento, é o ponto de partida. Isso, ore, 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 ore. Não espere que eu ore, não espere que o pastor, que os presbíteros orem. Ore, ore, ore. Clame. Isso, ore. Ore no seu espírito. Vem, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre a igreja. Vem sobre os ministros, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor faz dos ministros labaredas de fogo. Então libera, Senhor, neste lugar, Senhor, a libertação, o rumo, Senhor, que só o Senhor tem. Isso, ore, ore. Eu já ouço o som da vida. Eu já ouço o som da vida. As portas se abrindo, as janelas se abrindo. Os céus não estão mais de bronze, eles estão abertos, eles estão azuis. Azuis, eles estão mostrando a glória de Deus. Isso, ore, ore, ore. Ore. Oh, Espírito Santo, olha essa mãe agora. Olha esse coração ferido agora, Senhor, esse pai. Ah, essas mãos levantadas, Senhor. Comece a tocar, Jesus. Esse pai de família agora, Pai. Esse vício que incomoda. Ah, Pai, essa consciência pesada. Visite agora, trazendo limpeza, claridade, Senhor. Trazendo o teu sangue, purificando e limpando, Senhor. Pai, essa empresa,
Pai, aquilo que está afetando, aquilo que está, Senhor, obscuramente trazendo retrocesso, traga para a luz, traga para a libertação essa família. Deus, filhos que estão longe, traga de novo para perto. Os que estão distantes da fé, traga de novo para a renovação. Traga, Senhor, para a salvação. Pai, não permita que os nossos olhos se fechem sem vê-los todos na sua presença, todos na sua casa, Pai. Nós cremos na tua palavra que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós se apropriamos dessa palavra, Senhor. Sim, esse vinho novo, o vinho da salvação, o vinho da paz, receba nessa noite, receba esse vinho da alegria. Sim, Espírito Santo, derrame agora sobre esses ministros de louvor, sobre esses pregadores, presbíteros, diáconos, evangelistas, sobre aqueles que cuidam do som, aqueles que trabalham na sua obra. Derrama a alegria do teu Espírito, a alegria da salvação, o vinho, Senhor, da graça. Oh, aleluia. Pai, os nossos vasos não estourarão, não quebrarão, eles serão conservados para a honra, serão conservados para aquele grande dia, Pai. Pai, o tempo está passando, nos ajude a remir o tempo, porque os dias são maus, mas o Senhor é bom. Os dias são maus, mas o Senhor é bom, e a sua misericórdia vai de geração a geração. Fortalece essas mãos, Senhor. Fortalece o teu servo, Pai, no encargo desse ministério. Continua renovando, fortalecendo, cobrindo com a tua graça, com o teu revestimento, com a tua proteção, guardando a saída, a entrada, por onde ele passar, e continue sendo esse profeta de Deus, esse propagador das boas novas, Senhor. Enche, enche, enche cada vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraça quem está do seu lado aí, dê um abraço nele e nela, em nome de Jesus. Receba a alegria de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Como é bom ser tocado, e eu tenho certeza que Deus tocou no seu coração, porque se Ele toca só no físico, nada resolve. É o coração que precisa ser tocado para que possa haver mudanças, muitas mudanças, e que diante desta palavra possamos ter essa mudança que só o Espírito pode trazer em nossa vida. É com o passar do tempo, é de forma progressiva. Amém? Aleluia. Aleluia, como é bom sentir o poder do Espírito Santo. Como é bom. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Deus abençoe. Que todos possam ter uma semana abençoadíssima. Eu quero agradecer as pessoas que trabalham para que o culto possa acontecer. O pessoal do som lá, Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito mesmo. Quero agradecer o Ministério do Louvor, Deus abençoe muito a vida de vocês. Ação Social e Diaconia, tem um pessoalzinho rebentando a pipoquinha lá, fazendo um chazinho. Todos estão convidados para o salão social, para a gente ter esse momento de confraternização. E agradecer todos, que possamos ter uma semana abençoada, guardada por Deus, e que essa palavra possa refletir em cada vida. Gente, nós temos um canal no YouTube, IPI Gramadão. Se você não se inscreveu, se inscreva lá, compartilhe nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a palavra de Deus. Amém? Igreja em pé, estarei impetrando a bênção, né? Todos abençoados, sim? Amém? Aliviados, em paz, que vocês possam seguir para a casa de vocês com alegria no coração, amém? Se vocês estão em outro lugar, quando chega na casa, chega chutando o portão, chutando o cachorro já fica bravo também, já quer pegar o gato já fica bravo, já morde o rato, vira uma bagunça, né? Hoje não, hoje vocês vão chegar na casa em paz, diante dessa palavra, diante dos louvores, em nome de Jesus. Pastor Juliano, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, Deus continue te usando, você, sua família, Deus abençoe, foi um domingo maravilhoso. E fica aí o convite para que vocês possam continuar participando conosco no decorrer dessa semana.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu e você somos nós, desunidos não somos ninguém. Vão em paz. Tem um chazinho lá no salão social para todos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador.